E o candidato do Partido dos Trabalhadores, Rafael Fonteles, participou de agenda ontem, até tarde, inclusive lá na região de São Raimundo Nonato. E participou de procissão e missa. Rafael Fonteles falou a respeito da agenda na região sul do estado. Encerramos nossa quarta-feira, aqui no último dia dos festejos de São Raimundo Nonato, com uma procissão e uma missa aqui na praça da igreja, aqui em São Raimundo Nonato. Um momento especial e agradecer a Deus e, obviamente, pedir as bênçãos dele para a nossa caminhada e para todo o povo do Piauí. Estivemos mais cedo também em 4 cidades. Fomos a São Lourenço, a Viseu Verde, a Dom Inocêncio e também a Coronel José Dias, levando nossa mensagem de esperança, falando do que fizemos e falando das nossas ideias para desenvolver esse querido território da Serra da Capivara, com tantos potenciais no turismo, na agricultura, na área da saúde, da educação, transformar São Raimundo Nonato como um polo de saúde e educação para toda essa região. Muito feliz, o time do povo será abraçado pelo território da Serra da Capivara. E Rafael Fonteles teve essa agenda na região sul, hoje à tarde vai para o norte do estado, vai para as cidades de Milton Brandão, Pedro II Altos. Elivaldo Barbosa, o candidato Rafael Fonteles do Partido dos Trabalhadores, participou de toda essa agenda no sul, manhã em Teresina, e segue ainda com viagens para municípios do interior do estado, dessa vez no norte. Justifica exatamente o que disse agora há pouco o coordenador, ou um dos integrantes da coordenação do núcleo de campanha, bem próximo ao candidato Rafael Fonteles, o Chico Lucas, o advogado Chico Lucas. Exatamente isso. É uma agenda intensa, Joel, só estamos a 30 dias da eleição. Estamos a 4 semanas apenas da eleição. Então, ou intensifica ou as estratégias podem ficar pelo caminho. Então, por esta razão, é que nós temos essa agenda frenética de Rafael Fonteles, capital, interior. O mesmo acontece também com boa parte dos candidatos da oposição, especialmente a coligação que mais estruturada da oposição, a liderada pelo candidato Silvio Mendes. Vamos falar da agenda agora de Silvio Mendes, que falou sobre adesões políticas e apoios de nomes ligados a outro partido, Lídia Brito. Silvio Mendes hoje teve um dia movimentado no seu escritório de campanha, recebeu adesões de lideranças e de lideranças ligadas ao PT no interior do estado. Vamos acompanhar. O candidato Silvio Mendes iniciou a agenda de campanha recebendo adesões de lideranças ligadas ao PT. Ele recebeu um grupo de vereadores da cidade de Isaías Coelho. A lucidez está chegando para a gente ser contra um governo que tanto prometeu e tão pouco fez. E a lucidez do piauiense chegando, que é o sentimento que a gente tem visto, ouvido nessas caminhadas nossas. A gente tem andado o Piauí inteiro. É quase uniforme esse desejo. O candidato fala dos desafios em investimentos para garantir a atração de indústrias ao estado. Para atrair o investidor privado que gera emprego e renda, é preciso que ele tenha garantia do que foi acordado. Uma política fiscal de incentivo ou não, incentivo onde couber, deve ser garantido e cumprido. Silvio avalia a possibilidade de adesões de vereadores à campanha de Joel Rodrigues na disputa pelo Senado e fala sobre a expectativa de receber o apoio de mais vereadores na capital. O que a gente sente por onde a gente tem andado, por todo o Piauí, é um sentimento de mudança, porque caiu no descrédito esse tipo de comportamento. Apoio político a gente só consegue quando existe essa relação de confiança. Essas articulações, muitas eu nem tomo conhecimento, mas é no sentido de esclarecer, de levar informação e naturalmente deixar a decisão para cada um. O candidato avalia a reação de lideranças da base governista às adesões recebidas pela oposição. A questão de política, de que vai, de que vem, é uma decisão muito pessoal, né? Muito de interesse, que eu sequer me atrevo a analisar. Mas cada um tem uma decisão e que seja respeitada. No cenário nacional, ele garante que, se eleito, conversará com quem for o presidente da República e diz ter uma boa relação com o ex-presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin. O candidato a vice-presidente do candidato Lula é o Geraldo Alckmin, governador de São Paulo várias vezes, é meu amigo pessoal. Meu amigo pessoal, acima de qualquer interesse político.
mas é um homem inteligente, é um homem que merece todas as oportunidades para também ajudar nessa missão louca, grande, de fazer o que tem que ser feito, que não foi feito. Silvio também falou sobre declarações polêmicas durante entrevista em programa de TV. Eu reconheço que foi uma frase infeliz. Eu errei, reconheço o erro. Já pedi desculpas à Kátia, conheço ela de muitos anos, a profissional que ela é, desde o tempo do Diário do Povo. Eu já pedi desculpas a ela. Eu acho que eu errei. Mas dentro do contexto, não é o que estão dizendo os oportunistas querendo usar um fato que é desproporcional. O candidato Silvio Mendes, nesse trecho final da reportagem da Lídia Brito, fazendo referência à entrevista que concedia, onde teria utilizado, na opinião de algumas pessoas, frases racistas na entrevista que concedia à jornalista Kátia D'Angelis. Bom, nesse assunto ele deu uma explicação, né, Lídia? Falou sobre o tema, falou a respeito daquilo que ele interpreta ter sido quase que um mal-entendido, fez as desculpas a Kátia D'Angelis, e aí segue falando sobre essas adesões. E cada vez mais, Lídia, ele demonstrando vou usar o termo, um conforto em se referir à chapa encabeçada pelo ex-presidente Lula. Qual é o discurso desse grupo de Silvio Mendes? É que Silvio, quando ele não se coloca como apoiador de nenhum candidato à presidência da República, ele não fecha a porta para quem foi eleito presidente da República na eleição de outubro. E ele até chegou a falar, né, daquela declaração do Lula, que o Lula afirma que um dos primeiros atos de se for eleito presidente vai ser reunir todos os governadores do país. E Silvio afirma que se for eleito governador estará presente nessa reunião com Lula e vai tentar construir uma relação administrativa com Lula caso ele venha a ser eleito presidente. E lembra que ele era do PSDB, né? Silvio era do PSDB e Geraldo Alckmin, vice de Lula, também era do PSDB. Os dois deixaram o partido, mas segundo o Silvio eles possuem uma relação que não era só uma relação política, mas também uma relação de amizade. E ele afirma que Alckmin será aí como uma espécie de ponte, né, para que caso Lula venha a ser eleito presidente da República, ele tem ali esse diálogo com Alckmin que vai facilitar essa relação administrativa com o ex-presidente Lula. Então, a estratégia desse momento da campanha de Silvio Mendes, como forma de responder a essas críticas da base governista, de que ele está em cima do muro, é colocar que o candidato Silvio Mendes não fecha a porta para ninguém, é um homem do diálogo e consegue dialogar desde Bolsonaro a Lula. Ele insistiu, né, Erivaldo, com a ideia de não participar da política, né, nacional, das discussões nacionais, mas dizer que é amigo do vice de Lula e que se dá bem com o ex-presidente, de algum modo, é colocar um pé nessa discussão. Claro, e buscar até uma aproximação mesmo, efetivamente. O fato é que Silvio Mendes ele não vai entrar nesse confronto nacional envolvendo Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Ele nacionaliza o pleito, nacionaliza a campanha, mas dentro do Estado, sem sair daqui, porque ele reconhece que no Piauí o desempenho, independente do desfecho da eleição nacional, perdendo ou ganhando, mas no Piauí, Lula tem uma supremacia do eleitorado, uma liderança bem maior do que a do presidente Bolsonaro, mesmo considerando que o presidente tem partido, tem estrutura, tem aliados fortes no estado do Piauí. Então, Silvio Mendes, ele trabalha exatamente navega nessa realidade piauiense e considerando até mesmo o quadro nacional. Então, por mais que ele seja provocado a ter um posicionamento incisivo, definitivo, ele não vai tomar essa posição. E se tiver de tomar, pelo que a Lídia tem conversado com ele, e eu tenho acompanhado a evolução das entrevistas que ele concede a Lídia Brito, é mais fácil ele declarar apoio a Lula e Alckmin do que a Bolsonaro. Hoje, quem declarou apoio a Silvio Mendes foi uma candidata a vice, Lídia. Pois é, mas não é candidata, não é a Iracema Portela, né? Ela já é Essa já está apoiando. Já é apoiadora de Silvio Mendes desde o início. Para surpresa hoje de muita gente, Silvio Mendes recebeu o apoio de uma candidata a vice, mas a vice de Gustavo Henrique, que é do Patriotas. Ué? O Patriotas tinha essa chapa, né, com Gustavo Henrique e Jocelene Muniz, mas hoje ela resolveu dar o seu apoio a
a Silvio Mendes. Interessante, Elivaldo, é que hoje Gustavo está em Barras, cumprindo a agenda. E quando ele retornar, já não vai ter a vice. Deu as costas para Teresina. Perdeu a vice. tá uma situação... Que coisa, Lídia. Tá uma situação aí complicada para a chapa de Gustavo Henrique, que agora fica sem vice, né? E a gente tem aí um momento, né, dessa adesão da vice a Silvio Mendes. Vamos acompanhar. Apresento a você a advogada, professora, ex-conselheira da OAB Piauí, professora Jocelene Muniz, que com muito prazer vai fazer uma declaração com o seu conhecimento. Pois é, eu sou Jocelene Muniz, candidata a vice-governadora, e estou aqui apoiando ao Silvio Mendes e sua equipe por considerar que será um bom nome para o nosso Piauí, para o bem do Piauí. Você é candidata a vice-governadora na chapa de quem? Do Patriota 51. Bom, é a declaração de viva voz. Mais do que o Silvio, apoia o Piauí. Seja bem-vindo para mudar o Piauí que merece. Piauí que merece. Bom, Lídia, são os grupos se formando. E é o que a gente dizia no começo da semana. A força gravitacional dos polos aí está atraindo essas lideranças para os lados, né? Rafael Fonteles e Silvio Mendes. A polarização se confirma cada vez mais, né, quando vai se aproximando aí o dia da eleição e candidatos desistem, né, como o Fábio Sérvio, outros aí vão procurando um local aí dentro dessa polarização. E o que chama atenção nessa chapa de Gustavo Henrique é que já é a terceira mudança de vice, né? Desde aí do início da homologação da chapa até agora, ele já teve aí 3 mudanças de vice, né? Agora vai ter que procurar um outro nome dentro do partido para fazer essa substituição, né, da vice que agora está com Silvio Mendes. E o candidato ao Senado nessa chapa, que é Dom Lote, já tem uma aproximação com João Vicente Claudino, que declarou apoio a Dom Lote. Ele recebeu um apoio de graça de João Vicente Claudino depois que Fábio Sérvio desistiu de concorrer ao Senado, que era do Podemos. João Vicente deixou o Podemos de lado, pediu desfiliação e de imediato anunciou logo o apoio a Dom Lote, que ele foi o candidato mais próximo ali que ele lembrou. E aí a foto do primeiro encontro de João Vicente com Dom Lote. Foi hoje pela manhã no escritório do empresário João Vicente Claudino, e aí o Dom Lote, ele até descobriu lá, Gelson, que Dom Lote ele é primo do Filipão, treinador. E é? É primo dele. Ele disse que ele foi até jogador lá do Caxias do Sul. Luiz Felipe Scolari? Luiz Felipe Scolari. Ele é da família Scolari, família de sangue Scolari. E até ele, quando jovem, obviamente, ele ensaiou a carreira de jogador de futebol lá no Caxias do Sul e só não continuou porque ele teve um acidente de moto e aí encerrou a carreira precocemente. Mas aí identificado ao agro e aí muito motivado, muito entusiasmado com o apoio que recebeu do ex-senador João Vicente Claudino. Agora vamos ver o desdobramento dessa chapa, né? Bom, se a vice Lídia vai ser substituída ou se o candidato ao Senado vai ser convencido a ficar em outro palanque. Se ele tiver aí influência, né, de João Vicente Claudino, porque João Vicente Claudino coloca, Elivaldo, que mantém a sua palavra, né, de dar o seu apoio a Silvio Mendes, e o candidato ao Senado é o candidato aí da chapa de Gustavo Henrique, e o apoio não vai para Gustavo Henrique. O interessante é que Dom Lote não conhecia, né, João Vicente Claudino, ele é do Paraná, né, não é daqui do Piauí, e agora foi surpreendido com esse apoio e agora teve essa oportunidade de conhecer, né, esse importante apoiador. Mas eu acho até, Joel Celide, que o João Vicente deve ter dito para ele lá, pelo amor de Deus, não desista. Não desista, porque o João Vicente não quer votar nem no Joel nem no Wellington. Então ele tem que votar em alguém e ele não é de votar em branco. Então tem que ter um candidato. Aí, Erivaldo. Vamos fazer agora, mostrar a agenda de Diego Melo, que participou de reunião com lideranças, Diego Melo, e afinou o discurso para participação em entrevistas e debates. Vamos ver. O coronel Diego esteve reunido com o vice, candidatos a estadual e a equipe de assessoria. O candidato liberal afia o discurso para debater com os concorrentes logo mais durante a noite. Então acho importante, participe de todos, acho um ato de covardia quem não participa. Importante momento na eleição em que os candidatos, eles mostram a sua verdade, não aquela verdade maquiada por marqueteiros. Então é o único momento em que a população tem esse contato direto com os candidatos sobre
problemas, sobre demandas da sociedade reais. O debate, promovido pelo Sindicato dos Médicos, terá como tema central a saúde, uma área que, na visão do candidato, precisa de mudanças. Nós vamos debater com os médicos lá e com todos que queiram, no Sindicato dos Médicos, um dos maiores males do estado do Piauí, que é a saúde. As pessoas morrem na ambulância de terapia, as pessoas sofrem sem exames, sem o atendimento necessário, sem remédios, sem cirurgias, vítimas de um esquema que nós vamos estar denunciando e, se Deus quiser, abrindo essa caixa preta da saúde no Piauí, que tanto mal já fez o nosso povo. Coronel Diego afirma que, se eleito, vai priorizar a descentralização dos atendimentos de média e alta complexidades no interior do Piauí e a contratação de mais profissionais da área de saúde. Aqui está centralizada a média e a alta complexidade. O povo do interior do estado precisa pegar uma ambulância para vir aqui fazer procedimentos simples. Hoje nós estamos reféns desse desgoverno de 20 anos que sucateou segurança, saúde, educação, infraestrutura, tudo. E na área da saúde as pessoas morrem todos os dias por falta de atendimento. E nós vamos resolver isso, se Deus quiser. Muito bem, aí é o candidato Diego. Lourdes Mello está com problemas em relação a financiamento de campanha, Lídia. Está faltando dinheiro para o PCO. E a candidata recorre aí a uma espécie de vaquinha, né? Pedindo ali doações para a sua campanha, para conseguir fazer campanha no interior do estado. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui com esse bono, fazendo uma campanha para que a gente possa fazer a luta, divulgar, fazer a propaganda e utilizar a solidariedade, com a solidariedade das pessoas, uma campanha que a gente possa mostrar nossas ideias. Começou agora, mas nós pretendemos fazer uma boa arrecadação e as pessoas que a gente está abordando estão contribuindo. Lídia, uma campanha meio que na base da vontade, né? Sem fundo eleitoral, a campanha de Lourdes é praticamente uma campanha isolada, né? Ela anda praticamente sozinha pelos pontos aqui da capital, como mercados, em praças, pontos estratégicos da cidade, mas ela afirma que gostaria de levar seu nome ao interior do estado, né? Então, ela não tem condições de viajar por falta de recursos. E Lourdes adere a essa estratégia. Ela está pedindo R$100, né, de doação a cada pessoa. Se Elivaldo, todo mundo que está naquele perfil que foi criado depois aqui do debate, doasse R$100 para a Lourdes, né, ela iria conseguir, sim, financiar a sua campanha, né? Então, ela está fazendo aí esses pedidos para quem tem uma simpatia por ela. Ela cobra todo mundo. Ele não cobrou para você, não? Não, ela não pediu, não. Só pediu voto, mas os R$100 ela não pediu, não. Não, porque nós temos várias edições do jornal. Já, eu tenho várias. Tenho uma coleção do jornal Causa Operária. Vamos falar da agenda dos candidatos ao governo do estado, ou demais candidatos ao governo. Madalena Nunes, candidata pelo PSOL. Às 4 da tarde, participa da Roda Mulheres Negras LGBTQIA+, e às 7 da noite tem reunião com apoiadores na casa dela, né, na casa de Madalena Nunes. Outro candidato, Gustavo Henrique, do Patriota, chegada na cidade de Barras, né, às 8 horas da manhã, fez visitas a comerciantes e entidades civis representativas. Às 10 horas, chega na cidade, passou pela cidade de Batalha, com caminhada no comércio local, e ao meio-dia foi para Esperantina. Agenda, portanto, no norte do estado, de Gustavo Henrique, às 2 da tarde. Voltando aí as informações na tela, às 2 da tarde tem saída de Esperantina para Cabeceiras, às 4 chega José de Freitas, retorna a Teresina às 6 da tarde e às 19 horas participa de reunião com candidatos a deputado federal do Patriota. Às 8, pois não. Não, termina aí. Às 8 horas, participa de reunião com candidato... por favor, às 8 horas, isso. Participa de reunião com candidato a deputado estadual do Patriotas, portanto, tem reuniões à noite. Então, e ele também interrompe a agenda nesse momento, depois dessa entrevista aqui, depois desse registro feito pela Lídia Brito aqui. Joelson, Gustavo Henrique está agora gravando o vídeo sobre a declaração da vice que está com o Silvio Mendes agora. Vai preparar um vídeo sobre o assunto, Lídia? Ele informou agora pelo WhatsApp que vai gravar um vídeo em resposta às declarações, né, que a sua vice deu ao lado de Silvio Mendes. Muito bem. Está gravando, então, no norte do estado, o vídeo para enviar, dando essas explicações. Jesse Lima, candidata do PSC
participou de entrevista sabatina e à noite participa de debate às 7 horas. A candidata Ravena Castro participa às 7 da noite da Live das Excluídas. Né? Que é ela e Lourdes Mello na live. Um nome sugestivo, né, Lídia? Excluídas no sentido, né, da questão de recursos e também elas colocam de participação também na mídia, né? Geraldo Carvalho também tem agenda, ele é do PSTU, às 8 horas da noite visitou o Centro Administrativo, às 9 da manhã, perdão. E às 3 da tarde produz vídeos com os candidatos para a sua propaganda eleitoral.